Tudo bem, meu amigo, minha amiga comissária? Tudo bem com você? Bom, nessa nossa videoaula vamos falar agora de nevoeiros, definições, condições e efeitos sobre as aeronaves, ok? Espero que vocês gostem dessa nossa videoaula, né, sobre nevoeiros. Vamos lá? Bom, como é que nós definimos nevoeiro? O que é um nevoeiro? Bom, se você acabou de assistir a aula de nuvens, você viu que as nuvens são formadas a partir de 30 metros, correto? Então, eu costumo dizer, em sala de aula, que o nevoeiro é aquela, entre aspas, nuvem formada na superfície. Por que eu coloquei entre aspas? Porque para a meteorologia nós não consideramos o nevoeiro uma nuvem, tá? Mas para sua melhor compreensão, digamos que fosse uma nuvem formada na superfície. Mas é um fenômeno, assim como as nuvens, formada por condensação ou sublimação do vapor de água aonde agora? No solo ou na superfície, correto? Então, um fenômeno meteorológico, digamos, comuns em regiões de geralmente temperaturas mais baixas ou ainda, né, com umidade elevada. Bom, representa grande perigo para pousos e decolagens, tendo em vista que nessas situações eu vou ter geralmente grande restrição de visibilidade, né? Então, muitas vezes as condições aqui estão desfavoráveis em função da baixa visibilidade. Bom, o que é necessário para formar um nevoeiro? Eu preciso de algumas dessas situações que, lógico, vão ser indicativos dessa formação de nevoeiro. Primeiro, umidade do ar, a umidade relativa do ar, ela tem que estar entre 97% e 100%. Então, umidade relativa entre 97% e 100%. E aqui é importante falar, aliás, vou até aproveitar, né, para comentar alguma coisa, né? Quando a gente fala, usa o termo umidade relativa, ela é relativa a um volume, tá? Então, esse volume, né, dentro desse volume é que nós vamos analisar. Agora, quando a gente fala de volume, eu posso dizer que o volume pode variar de 0 a 100%, tá? Ainda que a umidade relativa represente, né, o percentual de vapor de água, quanto de vapor de água está presente na atmosfera, mas quando eu tenho lá 4% de vapor de água, ele seria o equivalente a 100% de umidade relativa do ar, tá? Que é o limite máximo de vapor de água presente na atmosfera. Então, quando eu falo umidade entre 97% e 100%, eu estou falando a seguinte condição: o ar tem que estar saturado ou à beira da saturação. Agora, uma situação importante para ser nevoeiro: a visibilidade horizontal, ela tem que ser menor que 1.000 metros. Tá? Então, a visibilidade aqui sempre menor que 1.000 metros para nós considerarmos como sendo um nevoeiro. Tá? Se a visibilidade for igual a 1.000 ou maior que 1.000, geralmente, apresentando as condições semelhantes, né, ao nevoeiro, nós vamos partir de nevoeiro para névoa úmida, ou seja, não será mais um nevoeiro. Tá? 1.000 metros ou mais, nós classificamos como névoa úmida e não mais nevoeiros, tá? Então, condição básica para termos um nevoeiro: a umidade, o ar tem que estar saturado entre 97% e 100%, visibilidade menor que 1.000 metros. Outra condição também interessante: ventos fracos. Observe o seguinte: se eu considerar o nevoeiro como uma nuvem, só que formada na superfície, se eu tiver ventos fortes, o que vai acontecer com essa nuvem? Ela não vai ser levada embora? Ela não vai ser dissipada, a formação do nevoeiro? Vai. Sendo assim, a condição ideal para a formação do nevoeiro seria uma condição de vento mais fraco, preferencialmente calmo, né? Outra situação comum na formação do nevoeiro é temperatura baixa. Baixa temperatura favorece, né? Lembra que com menor temperatura o ar fica mais denso as moléculas, né, ficam mais
mais próximas, e aí o ar tende a desenvolver no sentido horizontal. É aquele processo de advecção, né, que nós já vimos nas nossas videoaulas anteriores, tá? Bom, então tá aí um exemplo, né, de a formação de nevoeiro. Então, nevoeiro formado, né, especialmente durante a noite, né? Por que durante a noite? Porque nós esperamos que as temperaturas estejam em valores mais baixos nesses horários, ou ainda nas primeiras horas da manhã, quando a temperatura ainda mantém-se baixa. Agora, é lógico, se é um dia de inverno, onde a temperatura vai ficar baixa o dia todo, o nevoeiro pode persistir, né, também por um bom período. Tá? Aliás, existem regiões que os nevoeiros duram ali, né, vários e vários dias. Lógico, precisa estar alimentado com umidade elevada, no caso o ar saturado, e baixa temperatura e visibilidades menores que 1000 metros. Bom, quais são os efeitos do nevoeiro? Bom, quando a gente fala de aviação, ele pode afetar duas situações. Primeiro, redução de teto. O que é isso? É quando as nuvens, ou melhor, a formação do nevoeiro é tão intensa em que restringe tanto no sentido vertical, como agora a gente vai falar também no sentido horizontal. Então, visibilidade horizontal ela vai ser afetada, o piloto não enxerga nada no sentido horizontal, mas alguns nevoeiros de maior intensidade, eles podem também restringir no sentido vertical. Ou seja, aqui eu posso ter, de acordo com a formação de nevoeiro, restrição nos dois sentidos, horizontal e vertical. E com isso, na verdade, nós finalizamos esse capítulo 8, que é um capítulo mais curtinho, ou seja, uma aula mais curtinha, mais tranquilo aí para vocês entenderem, né, os efeitos da formação do nevoeiro, tá? Beleza? Um abraço, até a próxima videoaula.